Tudo sobre o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, olhando todos os jogos do primeiro turno do Brasileirão, mostrou uma diferença absurda entre Grêmio e Inter. Sim, esse vídeo é sobre uma comparação eterna, sobre uma rivalidade eterna, Grenal. Esse número, nesse estudo, pode explicar muita coisa, mas ele me deixou 4 perguntas que eu quero dividir com vocês ao longo desse vídeo. E aqui também a gente vai olhar para aquela que é a principal briga de Grêmio e Inter nesse momento. Os números atualizados das chances, dos riscos de Grêmio e Inter caírem para a segunda divisão. Bom, primeira coisa que eu quero dividir para vocês é que esse estudo ele me chamou muito a atenção, porque os números são muito diferentes. Tá? Os números são muito diferentes numa comparação direta. E tem número absoluto e tem um número mais específico. Tá? A gente está falando aqui de 2 extremos, praticamente. Esse estudo ele foi feito pelo Euler Vitor, ele é executivo de futebol e negócios. Presente, ativo nas redes sociais, mais de 90 mil seguidores no Instagram, por exemplo. E ele olhou todos os jogos do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, todos, dos 20 times. E aí a gente consegue identificar algumas coisas. Por exemplo, o Grêmio é o segundo time que mais usou jogadores oriundos da base ou com passagem pela base do clube. O Grêmio usou 11 jogadores da base no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. 11. E o Inter está no outro lado. O Inter usou 2 jogadores da base ao longo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Grêmio é o segundo que mais usa e o Inter é o 11º. Aliás, o Inter é o 4º que menos usa no campeonato. Só Vitória, Mirassol e Remo usaram menos jogadores da base do que o Inter. Então, a gente tem o segundo que mais usa contra o 17º que mais usa. Ou seja, o 4º que menos usa. É uma distância gigante. Gigante. Bom, se os números absolutos eles já não te convencem dessa diferença absurda, a gente vai para os minutos. Porque o Euler Vitor ainda pegou súmula por súmula, escalação por escalação, e foi olhar quantos minutos os jovens da base de todos os times do Campeonato Brasileiro receberam. O Grêmio é o segundo que mais usou, que mais deu minutos para os jogadores da base ao longo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Só está atrás do Atlético Paranaense. Então o Atlético Paranaense é o que mais dá minutos para a base e o Grêmio é o segundo que mais dá minutos para a base. E o Inter? O Inter é o 11º clube do Campeonato Brasileiro que dá mais minutos para atletas da base. Eu só tô colocando os números até agora, tá? Eu não tô entrando numa análise do que os números representam. Eu tô só colocando os números, tá bem? Já prepara o teu comentário aqui sobre esses números. E o Euler ainda foi para as médias, tá? Os elencos de Grêmio e Inter, eles são parecidos, tá? Eu vou até abrir o celular aqui e confirmar, literalmente, o número da média de idade dos 2 times, tá? Porque os times de Grêmio e Inter, eles têm elencos parecidos em tamanho e média de idade, tá? Olha só. O Grêmio tem uma média de idade de 26,6 e o Inter 26,9. Ou seja, nessa média aí é muito parecida. E a média de jogos para os atletas da base também é parecida. O Inter tem uma média de 4,5 jogos para cada jovem da base. Ou seja, cada guri do Inter jogou menos de 5 jogos no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, em minutos e tal. E o Grêmio, cada jovem jogou o equivalente a 4,8 jogos. Então é 3 décimos a mais para o Grêmio, né? O número absoluto é 11 contra 2, mas nos minutos, como são 11, né? Cada um deles jogando quase 5, dá uma minutagem alta, né? E o Inter, como são só 2, a minutagem ela é baixíssima, né? E quais são as questões que aparecem aqui a partir desses números? E aí a gente começa a analisar. O Inter, nesse momento, ele aparenta jogar um futebol melhor porque ele tem um time mais experiente? Porque eu sei, vocês sabem, todo mundo sabe, que o guri quando sobe da base ele precisa de um tempo de adaptação. Na parte física, na parte de ritmo do jogo e no próprio jogo psicológico, né? Então, a primeira pergunta que me vem à cabeça é: o Inter ele joga melhor, ou ele aparenta jogar melhor, ele tem melhor desempenho, não necessariamente o resultado, mas ele tem melhor desempenho porque ele tem mais experiência em campo?
Essa é a primeira pergunta. E o Inter, ele usa mais experiência por uma estratégia ou porque a base não tem quem entregar para o Paulo Pesolano? Essas são as duas questões que aparecem aqui. E as outras duas questões são do lado do Grêmio. O Grêmio usa mais os jovens por um plano, por um projeto ou por necessidade? Eu falei com uma fonte do Grêmio, uma fonte muito importante, ligada a essa tomada de decisão sobre o uso da base, que me disse, olha, a gente errou a mão no primeiro semestre. A gente usou demais os jovens. E essa fonte chegou a me dizer assim, os jovens eles precisam fazer parte do contexto. Eles não podem ser o contexto. Traduzindo aqui, gente, a ideia é, o jovem tem que entrar num time que está pronto. Ele não pode ser a base do time. Então o próprio Grêmio está admitindo que pesou demais no uso dos jovens. Aí vem a minha segunda pergunta. O Grêmio ele está usando os jovens porque os reforços que foram contratados não deram certo até agora e possivelmente não vão dar, ou porque a reformulação ela aconteceu pela terceira vez em menos de um ano? Porque o Grêmio reformulou o elenco no início de 25, no meio de 25 e agora no início de 26. Cabe lembrar que o Grêmio negociou, seja por rescisão ou por saída, mais de 20 jogadores. E o Grêmio contratou jogadores que custaram 110 milhões de reais. Então, se de outro lado a gente tem uma base que não entrega jogadores e um time que é mais experiente, a gente tem no oposto um clube que, de novo, pensa em reformular o elenco, né? Faz isso de forma abrupta, de forma agressiva e que talvez tenha sentido tudo isso. Além de ter um técnico que tem os erros dele. E até agora nós não entramos no mérito dos treinadores. Porque o Luiz Castro tem sim parcela de responsabilidade no pouco futebol que o Grêmio joga, pelas escolhas que ele faz, e o Pesolano também. Inclusive o Pesolano, quando chegou no Inter, ele montou um time para jogar de um jeito. E até agora o grande acerto dele foi mudar essa estratégia. Só que mesmo mudando essa estratégia, o Pesolano perdeu o título do Campeonato Gaúcho para o Grêmio do Luiz Castro. E de forma incontestável. Ou alguém aqui quer contestar o título do Grêmio do Campeonato Gaúcho? Não. Então, são dois caminhos diferentes que estão levando os dois para o mesmo lugar, porque Grêmio e Inter continuam brigando contra o rebaixamento. Grêmio e Inter ainda saem de campo comemorando o empate com o Flamengo e o empate com o Mirassol. Grêmio e Inter, nesse momento, lutam, sim, para não cair no Campeonato Brasileiro. Só que esses números eles me mostraram uma diferença que talvez possa fazer a gente entender. Eu não estou aqui querendo diminuir a responsabilidade, seja do Luiz Castro, seja do Paulo Pesolano, e muito menos das diretorias, do que elas fizeram ou deixaram de fazer com esses elencos. Eu estou só colocando números aqui para a gente observar de um outro jeito. Esse Grêmio, ele tem o Pedro Gabriel, ele em determinado momento teve Pedro Gabriel, Gustavo Martins e Vieri. Teve Thiago Beltrame jogando. Chegou a ter Jefinho. Agora, no segundo turno, inclusive, a estratégia do Grêmio é colocar jogadores com mais experiência. Não à toa, o Grêmio foi contratar um croata de 30 anos, foi atrás de um cara que jogou Copa do Mundo e tentou um zagueiro que está na Itália. Porque o Grêmio viu que precisa de profundidade no elenco. Porque jogou com muitos jogadores jovens. Repito, não tira a responsabilidade do Luiz Castro dessa equação. E por fim, a Universidade Federal de Minas Gerais, no Departamento de Matemática e Estatística, faz o acompanhamento do Campeonato Brasileiro, como vocês sabem, né? E segundo o Departamento de Matemática e Estatística da UFMG, Grêmio e Inter estão virtualmente empatados no risco, na probabilidade de queda para a Série B. O Inter, nesse momento, tem 40,9% de probabilidade de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio tem 40,7% de probabilidade de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então a gente está falando aqui de uso da base ou não uso da base, mas no fim, os dois têm 20 jogos no Campeonato Brasileiro, no momento que eu estou gravando esse vídeo, e só 5 vitórias. Então, de um lado, a gente tem um elenco que é bem limitado, e do outro, um elenco que a gente não sabe quem é titular.
que a gente não sabe o tamanho desse elenco, que tá inchado de novo, que a gente não sabe nem a ideia que o treinador quer. Comenta aqui embaixo o que te pareceram esses números e se alguma coisa faz sentido depois da gente conversar sobre eles, tá bem? Te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau.